Eu saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos meditar comigo no livro de Salmos, capítulo de número 32. A gente sempre usou ele para fundamentar algumas mensagens, mas eu acho que a gente nunca mergulhou a fundo nele. Nós vamos aprender do começo ao fim o que o Espírito quer nos ensinar através desse salmo. Amém? Diz assim o texto: bem-aventurado aquele ou aquela cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo e nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém? Vamos lá, vamos meditar primeiro no versículo de número 1. Olha o que diz lá: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. A primeira pergunta que nós temos que nos fazer quando nós nos deparamos com este salmo é: quando é que as nossas transgressões são perdoadas e o nosso pecado é coberto? A nossa transgressão, ela é perdoada quando nós confessamos a Deus, pedindo perdão em nome do Senhor Jesus. Nesse momento, o sangue do Cordeiro nos asperge e nos justifica diante do Pai deste pecado. Mas quando é que o nosso pecado ele é coberto? Quando nós deixamos o pecado. Por isso o autor de Provérbios, ele é enfático em dizer no capítulo 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando a gente medita no salmo que nós lemos, no último versículo, no versículo 10, ele dizendo que a misericórdia cercou ele. Esse era o maior sinal de que este homem confessou a sua transgressão e deixou o pecado. Presta atenção, irmãos, quando ele fala de algo coberto, se não está coberto, está exposto. Se não está coberto, está nu. Então, quando a gente não tem o pecado coberto, significa que a nossa nudez está aparecendo. E quando é que a nossa nudez aparece? Olha o que está escrito em Isaías, capítulo 59, versículo 6. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir as suas obras.
As suas obras são obras de iniquidade e obra de violência há nas suas mãos. As teias, quando a gente lembra de teia, a gente lembra da aranha. E a teia é uma ferramenta usada pela aranha para prender a tua presa. Então, quando nós estamos presos no jugo desigual com os infiéis, ou seja, quando nós temos sociedade com aquilo que nós não devemos ter, quando nós temos comunhão com aquilo que nós não devemos ter, quando nós temos consenso com aquilo que nós não devemos ter, quando nós temos parte com aquilo que nós não devemos ter, pronto, existe teia na nossa vida, e a gente está tentando tecer uma veste que não cobre a nossa nudez. Não cobre a nossa nudez. Por isso que em Apocalipse capítulo 3, versículo 18 vai dizer: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Então não basta apenas confessarmos o pecado, nós temos que combater contra ele. Nós temos que lutar com todas as nossas forças para não o praticá-lo. Porque se porventura tivermos os nossos lampejos de prática toda vez que a gente pratica, nós estamos nus, nós não estamos vestidos, e principalmente com vestes alvas. A palavra de Deus vai dizer em Eclesiastes que em todo tempo sejam alvas as nossas vestes e nunca falte o óleo na nossa cabeça. Então presta atenção em algo, igreja. Bem-aventurado significa mais que feliz. O homem que não confessa e que não cobre, deixando a prática, ele não vive tempos de felicidade. Ele pode viver gozo na carne, mas o teu espírito está morto e a tua alma está condenada. A gente tem que tomar cuidado para não confundir a alegria do espírito com a alegria da carne. Um é para a glória de Deus, um é para a honra de Deus e o outro não. Continuando o texto lá dos Salmos de número 32, ele vai dizer assim, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. A segunda pergunta que nós temos que fazer é: quando é que Deus não imputa maldade em nós? E quando é que nós não estamos presos no engano? Quando a gente medita em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo do 30 ao 31, vai dizer assim, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Cristo há de julgar todos nós, e não há nada em oculto e encoberto que não há de ser revelado naquele grande dia. Logo, para Deus não imputar maldade em nós, nós temos que estar no tempo da inocência. Nós temos que estar no tempo da ignorância. Porque uma vez que a palavra foi revelada, a partir daquele momento nós já não somos mais inocentes. A partir daquele momento Deus quer ver o esforço, porque o reino de Deus é conquistado pelo esforço. Esforça-te que eu te ajudo. Se Deus não vê esforço, Ele olha para nós e imputa maldade em nós. Por isso que quando a gente medita em Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25 ao 28, diz assim,
E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando quem? Jesus. Ó, quem que ele foi tentar? E de Deus não tenta ninguém, e ninguém pode tentar quem? E dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Jesus já olhou para esse homem e já perguntou para ele: o que é que está escrito na Bíblia? O que é que você está lendo aí? Porque se ele não estivesse lendo nada e não estivesse meditando nas Escrituras, você acha que Jesus ia falar alguma coisa para ele? Você sabe o que Jesus ia falar para ele? Vai ler, vai estudar, vai se esforçar. Aí depois você volta aqui, a gente o quê? A gente conversa. Aí ele continuou dizendo, e respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Irmãos, quem é que pode medir isso? Quem é que pode medir se o irmãozinho do lado está amando a Deus de todo o coração? E amar de todo o coração é guardar a palavra no coração para não pecar contra. Quem é que pode medir se o irmãozinho está amando de toda a tua alma? Você sabe o que é amar de toda a tua alma? Louco. Esta noite pedirão a tua alma. E o que é que tu tens reservado? E para quem será? A gente ama tanta coisa, mas não ama a nossa alma de todo o quê? De todo o coração nosso. O que é amar de todas as tuas forças? Quando o Senhor olha para a igreja de Filadélfia, Ele diz: mesmo tendo poucas forças, guardastes a palavra da verdade, e não negastes o meu nome. O que é amar, irmãos? De todo o teu entendimento. De todo o entendimento é a caminhada de fé, o quê? Em fé. Hoje eu aprendo algo. Quando eu aprendo algo, eu tenho que amar de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Amanhã eu vou aprender algo novo que Deus tem reservado. Eu tenho que amar de todo o coração, de toda a alma e com toda a minha força. Quem pode medir isso? Somente é quem? Então, para Deus não imputar maldade em nós, irmãos, Ele sempre vai nos pesar na sua balança justa. Ele sempre vai nos colocar na sua balança. E se a gente tiver em falta com Ele, o que nos restará, irmãos? É a mão de Deus na caiadura escrito: Menê, Menê, Tekel, Farsim. Pesado fostes na balança e foste achado. Essa é a verdade. Deus tem que enxergar em nós o esforço de quem quer conquistar o reino de Deus. Deus tem que enxergar em nós esta dedicação. Ele tem que enxergar este empenho, porque senão Ele vai enxergar a gente como preguiçosos, como nós já aprendemos, e Ele vai dizer: vai ter com a formiga. E aí Ele vai dizer que o nosso dia mau virá como um homem armado sobre as nossas vidas. Ele requer de nós esforço. Mas aí, irmãos, sempre tem aqueles que querem subir por outra parte, porque vai dizer assim: então é melhor eu nem ter entendimento, porque daí eu fico no tempo da ignorância, aí eu fico sem saber da palavra de Deus. Como é que Deus vai querer de mim? Eu sou inocente acerca desse assunto. E aí é onde que eu caio do cavalo, porque a palavra de Deus vai dizer em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Quem não é sacerdote nunca entra no lugar santo. Aí ele vai dizer: e visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. É aí Deus visitando a iniquidade dos pais nos filhos, porque rejeitou o conhecimento de Deus. Olha o que está escrito em João capítulo 3, versículo de número 19 ao 20. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo,
E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Se não quer o conhecimento, amou mais as trevas do que a luz. E você sabe por que não quer vir? Porque sabe que vai vir. A revelação da palavra vai vir e vai aparecer a nudez. E Deus vai requerer que compre dele vestes o quê? Alvas. E comprar, irmãos, tem um preço a se pagar. E o homem não quer pagar o preço. Essa é a verdade. Aí ele continua: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quais são as obras? Obras de iniquidade, como nós aprendemos lá onde tem a teia. E irmãos, obra de violência nas suas mãos. Sabe o que é violência? Eu posso fazer violência com as minhas mãos para o meu próximo, lutando contra a carne, contra o que? Sangue. E eu posso fazer violência com as minhas mãos contra o meu próprio corpo. Quer ver um exemplo? O homem passa a mão num copo de bebida, violência contra o corpo. Ele passa a mão num cigarro, violência contra o próprio corpo. E assim por diante. Ele começa a torcer o templo de Deus, que é o nosso corpo. Ele começa a destruir o templo de Deus. Então quando a gente vem para a luz, irmãos, pode se preparar. Deus, ele vai trabalhar para destituir da nossa vida toda a iniquidade. E a iniquidade, ela está atrelada a duas coisas: ou porque eu sou rebelde e contencioso, ou porque eu estou no tempo do quê? Da ignorância. E a segunda situação que ele vai vir combater contra a obra de violência das nossas mãos, para que a gente não lute contra o nosso próximo, contra a carne e sangue, e para que a gente com as nossas próprias mãos não destrua o templo do Espírito Santo de Deus. Por isso a Bíblia vai dizer que o sábio, ele edifica a casa, mas o tolo com as suas próprias mãos destrói. Quem é que Deus não imputa? Quem está no tempo da ignorância. E quem está, a partir do momento que ele saiu do tempo da ignorância, ele está lutando, se esforçando para conquistar o reino de Deus, amando de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e com todo entendimento. Glória a Deus. E nesse mesmo versículo 2 que a gente está meditando no Salmo 32, ele vai dizer numa parte desse versículo: cujo espírito não há o quê? Engano. Quando é que no nosso espírito não há engano, irmãos? Romanos capítulo 8, versículo 16 vai dizer assim, ó: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse Espírito aí, ó, está escrito em letra o quê? Maiúscula, está falando do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, é aquele que veio ensinar e trazer a lembrança. Olha o que está escrito em João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aprendi errado, não aprendi com o Espírito Santo de Deus. Estou testificando com outro espírito, tem engano dentro de mim. Tenho que me libertar. Demônio, irmãos. Aonde tem engano tem demônio. Porque quem que é o pai da mentira? É o diabo. É o diabo. Não tem jeito. E olha que interessante nesse texto do capítulo 14 de João, versículo 26. Ele fala assim, ó: mas aquele o quê? Consolar. Essa palavra ela soa tão gostoso, né? Que a gente tem aquela sensação que é um Deus que vem consolar, né? E a gente acha que é na sutileza, né? Só que quando nós meditamos na palavra de Deus, ele vai dizer lá no Salmo 23: a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmão, vara, nós já aprendemos com o nosso pastor que vem para nos libertar da estultícia do nosso quê? Coração. Cajado vem para nos guiar, vem para nos tirar do vale da sombra da morte. Não é o consolo como o homem espera, não, com Deus que cata o lencinho e fica enxugando lágrima. Enxugar lágrima, irmão, é no céu.
É lá que Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Aqui na terra é vara e cajado. E se a vara e o cajado for derramar lágrima, ao invés de enxugar, Ele vai derramar lágrima de nós. Porque Ele não quer que nenhum de nós o quê? Se perca. Aí depois que Ele derramou um mundaréu de lágrima de nós, para nós não nos perdermos, pode se preparar naquele grande dia, no dia do gozo eterno. Aí Ele vem e enxuga todas as nossas lágrimas. Ele é sábio, Ele sabe o tempo e o que tem de gente no erro, irmãos, e chorando no erro, e esperando ser consolado, mas no consolo que enxuga as lágrimas, esquece. Se fizer isso, não folgou na verdade, não amou, mas folgou na injustiça. Se fizer isso, fez sorrir no tempo que era para... nunca amou essa vida. Por isso que Ele diz que o Pai repreende e castiga todo aquele que Ele ama. Por isso que Ele age assim. Se o Pai está nos repreendendo, se o Pai está nos castigando, se Ele vem vindo com a tua vara, com o teu cajado, choremos sim, mas choremos de arrependimento. Esse é o entristecimento que Deus diz que traz salvação para as nossas vidas. Mas tem um entristecimento que não gera arrependimento, e esse gera condenação para as nossas vidas. Uma lágrima de crocodilo, irmãos, e outra lágrima é lágrima de sinceridade, como Ezequias chorou. E Deus olhou, viu e livrou ele da sentença que estava sobre a vida dele. Está dando para entender? Então guarda algo. A gente só tem um caminho, vir para a luz. A luz acendeu, começou a aparecer, irmãos, as nossas más obras, nos convertamos delas, para que com isso nós alcancemos a misericórdia de Deus. Amém? Vamos lá comigo, versículo 3 e 4. Quando eu guardei o silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Presta atenção, o salmista que ele pecou, e ele pecou e fechou a boca dele, e ele pecou e não confessou e deixou. Quando ele tomou esse tipo de postura, ele declara isso que está no versículo 3, quando eu guardei o silêncio. Irmãos, olha o que está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. A gente sabe que para tudo há um tempo que determinado. Há tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo do quê? De falar. Ele quis calar no tempo que era para ele abrir a boca com fé e depois cobriu o pecado, deixando ele. E quando ele fez isso, olha o que ele está dizendo que aconteceu com ele. Envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Irmãos, o que é envelhecer os ossos? Ele está dizendo aqui abertamente, quem que já meditou no vale de ossos secos. Quando o profeta é levado no vale de ossos secos, o texto vai dizer que os ossos estavam sequíssimos. Em outra palavra, essa vida ou a vida desta pessoa se tornou um vale de osso seco. Já não tinha mais carne, porque enquanto tem carne no osso, ele não está seco. Mas come toda a carne do osso e larga o osso ali exposto à temperatura ambiente. Aí você começa a ver que ele muda o aspecto dele. E ele começa a se tornar o quê? Sequíssimo. Em outras palavras, irmãos, esse homem ele se tornou um sepulcro caiado. Muitos às vezes olhavam a aparência e pela aparência falava: nossa, que bonito, nossa, vai tudo bem, mas por dentro destruído, mas por dentro já não habitava mais o Espírito Santo de Deus. E quando assim nós estamos, Deus vai falar para nós: ei, desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E olha o que ele diz, uma característica: pelo meu bramido em todo dia. Quando a gente olha esse termo bramido, a gente lembra de quem?
Que tal que bramindo ao derredor, buscando a quem? Mas olha de quem que era esse bramido, irmãos. Era o bramido conforme Deus queria? Era o bramido do inimigo das nossas. O homem, além de não confessar, estava sendo um porta-voz do diabo em todo o dia. E conforme ele agindo dessa maneira, olha o que ele dizia lá no versículo 4, ele diz... Aí ele começou a dizer, porque de dia e de noite, a tua mão, a mão de quem, irmãos? De Deus, pesava sobre mim. Presta atenção, irmãos. Se Deus quisesse destruir, ele não ia pesar a mão. Quando Deus pesa a mão sobre nós, só tem um propósito, ele bota em nós assim, e solta o peso dela. A mão dele é levinha, irmãos? E o que ele está esperando do homem? Quando vai pesando, desce. Deus pesa a mão para descer. E como que ele faz isso? Quando ele pesa, ao invés dele tirar o fardo, ao invés dele tirar o jugo dele, que é leve, que é suave, ele permite vir sobre a pessoa um fardo pesado e um jugo pesado. E com o único propósito: vinde a mim, todos que estáis cansados e afadigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve. Quantos com Deus pesando a mão, irmãos? Em vida ele pesa, depois que fechar os olhos ele já não pesa mais, ele usa as próprias mãos para destruir aquela alma. É lago de fogo e enxofre, aonde o quê? Há choro e ranger de dentes. Tudo porque o homem não reconhece que pecou e não muda suas atitudes, pelo contrário, ainda age como um filho do diabo, bramindo o tempo todo, buscando a quem ele possa também o quê? Tragar, arrebanhar com ele. Olha o que ele diz a segunda parte, e aqui eu digo, irmãos, a gente tem que se atentar para o nosso humor. É duro lidar com gente mal-humorada. Ele vai dizer, o meu humor se tornou em sequidão de estio. A pessoa se tornou um mau humor, o quê? Só ranzinza, ranheta. Postura essa que quem gosta de estar do lado de quem é mal-humorado, irmãos? Só reclama, nada tá bom. E esse é o maior sinal que o homem não guardou a tua palavra onde? Olha o que o salmista diz, Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o quê? E Deus. E quando isso acontece, a gente perde o reino de Deus. E olha o que está escrito em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e o quê? Alegria no Espírito. Mau humor não tem espaço não, irmãos. Se o homem carrega consigo a alegria do quê? Do Espírito. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 15, versículo 13. Se o reino de Deus está no nosso coração, ele vai dizer o coração alegre. Com que alegria? Da carne? Não, com a alegria do Espírito. Ele diz, formosei o rosto, mas pela dor do coração o Espírito se abate. E quando a gente lê os Salmos lá embaixo, ele vai dizer que o ímpio sofre muitas dores. Quer dizer que o coração não se converteu. E quando isso sucede nas nossas vidas, olha o que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Aí ele vai dizer, as mãos pecadores, olha a mão cheia de violência. E voz de duplo ânimo, ora está sorrindo, ora não, ora está sorrindo, ora, pelo amor de Deus, ele vai dizer, purificai o quê? O coração, porque se eu tenho a alegria do Espírito no coração, você pode ter certeza que a paz que transcende todo entendimento, inunda os nossos corações nos tempos das nossas aflições, e não deixa a gente resplandecer outra coisa, que não seja a formosura do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo dizia que ele se gloriava, ele se alegrava, irmãos, por estes tempos de aflições.
por esses tempos de perseguições. E isso só era possível porque ele tinha no coração dele o reino. Às vezes a gente perde coisas nessa terra e já... porque o nosso coração está na terra e não está no céu. E aí a gente precisa deixar nossas condutas de meninos e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Deu para entender até aqui? Continuando, ao versículo 5 ao 7 diz assim, a mão de Deus pesou. Aí ele viu que se ele continuar indo para aquele caminho, que ia restar no final era o quê? Destruição para a vida dele. Quem é que gosta de ficar caminhando com a mão de Deus pesando? A mão de Deus gerou nele então isso que a gente vê no versículo 5 ao 7. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Aí ele vai dizer, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Irmãos, presta atenção. A partir do momento que ele confessou e deixou, Deus fez o quê? Perdoou. Deus cercou ele de misericórdia. E quando Deus cerca a gente de misericórdia, Ele cata o nosso pecado, a nossa iniquidade, a nossa transgressão, Ele joga lá no mar. E quando Ele joga lá no mar, depois a Bíblia vai dizer que agora Ele já não se lembra mais dela. Por isso que no meio cristão dizem, Ele lança no mar do esquecimento. Do esquecimento. É isso que Ele faz. E aí Deus já não imputa mais em nós o que, irmãos? A maldade. Porque agora nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus veio convencer o homem do quê? Do pecado, da justiça e do quê? E do juízo. Agora o nosso Espírito testificou com o Espírito de Deus. Agora já não habita mais em nós o que? Engano. Agora o pecado está confessado, está mais o que? Coberto. Agora a gente cumpriu, ele cumpriu as duas bem-aventuranças do versículo 1 e do versículo número 2. E agora começa a colheita na vida dele. Por isso todo aquele que é santo, olha lá o versículo 6, orará a ti, a tempo de poder o que? Achar. Irmãos, agora a oração dele passa do que? Do teto. Agora ele busca enquanto pode achar. Agora ele invoca enquanto Deus está o quê? Perto, já não está mais longe. É isso que ele começa a fazer. E quando fala ele orará a ti, vocês lembram do tabernáculo? O altar do incenso fica lá no lugar o quê? Santo. Porque lá no átrio agora ele já se lavou no sangue do Cordeiro as suas vestes e limpou as suas mãos de toda o que? Violência, e lavou também os seus pés. E uma vez no lugar santo, agora Deus está perto, não está longe. Agora ele vê a fumaça da sua oração indo para o altar do incenso, para onde? Para a arca. E ali ele começa a observar a manifestação da glória de Deus para a sua vida. Por isso ele vai dizer depois, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Irmão, transbordar de muitas águas, a gente lembra do dilúvio, porque o dilúvio abriu comportas de todos os lados, seja do céu para a terra, seja da terra para cima. Começou a transbordar água de todos os lados, e quando a gente olha para o dilúvio é o juízo de Deus. Aí ele está dizendo, agora o juízo de Deus não chegará mais nas nossas vidas. Ele se livrou do juízo de Deus. Dura coisa, irmãos, é se a gente cair na mão do juízo de Deus. Deus dizimou uma geração inteira, porque foram contenciosos, porque o Espírito queria convencer do pecado, porque o Espírito queria levar o homem a essas bem-aventuranças, mas o Espírito que estava no homem testificava com o Espírito de Deus, e nunca se posicionaram como filhos de Deus. Continuando, tu és o lugar em que me escondo. Irmãos, depois que esse homem confessou e deixou, ele passou a habitar no esconderijo do Altíssimo.
E quem habita no esconderijo do Altíssimo vê 1000 caindo de um lado, 10.000 do outro. As pragas não chegam na tua tenda. A mortandade que assola ao meio-dia não chega. Porque agora a vida dele está no lugar santo. Deus perto, orando como um santo homem de Deus. Olha lá. Tu me preservas das angústias. A Bíblia vai dizer muitas são as aflições de um justo, mas Deus o livra de todas. Irmãos, guarda isso, eu te falo por experiência. Não tem como evitar que a aflição venha, porque isso está intrínseco em quem está trilhando caminhos de justiça. Só que junto com ela vem a paz que transcende todo o entendimento. Nessas horas o nosso coração quer ficar turbado, mas vem algo que transcende, a gente não entende, algo que é sobrenatural, que só da parte de Deus pode se achegar nas nossas vidas. E aí a gente continua caminhando, olhando para os montes, porque a gente sabe que é de lá que virá o nosso socorro, é de lá. E vem, irmãos, vem que ninguém precisa correr atrás, é só continuar trilhando os caminhos de justiça, que o socorro vem, irmãos, mesmo que esteja cheirando mal há 4 dias, o socorro vem, porque daí ele sabe que se ele operar nessa vida, quando ele opera nessa vida, ele não opera para a vanglória do homem, mas ele opera para a glória. Tudo que vai ser feito, o nome do Pai vai ser glorificado, Deus vai ser glorificado. Olha lá, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Irmãos, quando eu olho para isso aqui, eu lembro de Miriam. Ela enfrentou as águas, e logo acima nós vimos, irmãos, falando das águas. Ela teve que passar pelas águas, mas as águas não submergiram ela. Mas para o ímpio, para os egípcios, as águas submergiram e consumiram todo o exército deles. E aí Miriam fez o quê? Cantou, adorou a quem? A Deus. Não porque ela se alegrou com a morte do ímpio, porque esse nunca foi o desejo do coração do povo de Israel, a morte dos ímpios, mas ela se alegrou por causa do livramento, como está escrito aqui, que ela recebeu na vida dela. Muitos dizem, não, eu vou cantar o hino da vitória. Vai cantar? Está vivendo as bem-aventuranças? Está confessando a transgressão? Está deixando de cobrir o pecado? Deus está olhando e não está imputando maldade? Estou vivendo no engano? Esquece, irmãos, se não praticar essas bem-aventuranças, nunca vai cantar o hino da vitória. Pelo contrário, ao invés de eu cantar alegremente, agora eu vou chorar, porque Deus quer de mim arrependimento. Agora a mão de Deus vai o quê? Pesar, para que eu me prostre, me curve, me arrependa e pare de ser um porta-voz de quem? Do diabo, bramindo para todo lado, todo dia. Continua comigo. Versículo 8 e 9 ele diz, olha lá, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Irmãos, quem é que ensina todas as coisas? Quem é que é o nosso bom pastor que tem que ir na nossa frente e a gente seguindo as suas pisaduras? Lembra daquele louvor? Jesus, meu guia é Ele instruindo, é Ele ensinando. Olha o que ele diz aqui, mas o que mais me chamou a atenção foi o último verbo, guiar-te-ei com os meus olhos. Irmão, não é a minha visão, não é a sua, não é a do da direita, da esquerda. Eu só vou aceitar a visão do meu irmão da direita, da esquerda, do meu pastor, assim por diante, se porventura o espírito dele testifica com o espírito de quem? Se não, eu vou me deixar guiar por aquela visão. Eu vou ser guiado pela visão de Deus, é pelo entendimento de Deus.
Não é a minha, não é a minha vontade, não é o desejo do meu coração que é corrupto e enganoso. É ser guiado pela visão de Deus, e quem é guiado pela visão de Deus guarda algo, não vai andar por vista, vai andar por fé, irmãos. Ele vai ter que guardar a fé, a esperança e o amor. São os 3 itens que Deus diz que são os maiores. A fé, irmãos, é guiando, andando, aonde Ele está mandando ir, como Abraão foi para uma terra, seguindo as diretrizes de Deus, sem saber no que ia dar. Mas se Deus está mandando, eu estou indo. Com esperança de que o que Deus tem reservado, irmãos, é o melhor para as nossas, o quê? Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Nessa esperança, mas nunca falhando no amor, porque quando a gente pratica o amor durante a caminhada, a gente sabe que o amor nunca falha. A gente não vai ter erros, a gente não vai ser leviano, a gente não vai se ensoberbecer, a gente vai sofrer sim, porque o amor é sofredor, mas nós vamos alcançar também aquilo que Deus nos tem o quê? Reservado. Aí ele continua, olha lá. Não sejais como o cavalo e nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O que é que ele está querendo evitar que se cheguem a ti? Quando a gente medita no versículo de número 6, ele vai dizer assim, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegam. Então, se eu e você tivermos posturas como cavalos e mulas que precisam de cabresto e freio, as águas, as muitas águas chegarão até nós. O juízo de Deus chegará até nós. Mas o que ele quer dizer por detrás de tudo isso? Para a gente entender isso, olha o que está escrito em Tiago capítulo 3, versículo 2 e 6. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Todos. Vou falar que não tem pecado, já está no engano. A gente é falho. Mas ele diz assim, se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Irmãos, refrear é conduta de freio e de cabresto. Quando Deus põe freio e cabresto em nós, é porque Ele quer controlar a nossa boca, para que a gente não saia bramindo para todo lugar, falando o que não deve. Se não tem sabedoria, não tem entendimento, boca, porque a palavra nós já aprendemos, ela tem poder para dar vida, mas ela também tem poder para matar, roubar e destruir. Quando a gente fala de mula, a mula, irmãos, ela nasce do cruzamento da égua com o jumento. E se tem uma coisa que Deus falou para a gente não colocar no nosso arado, é jumento. Então tem pessoas que ela até não fala nada, mas está empacada também. Não sai do quê? Porque jumento quando empaca, você já viu. Então quando Deus dá a instrução dele, quando Ele dá o ensinamento dele, a gente tem que guardar no coração, porque a boca vai falar o que o coração está o quê? Então algo que vai sair da nossa boca e a instrução, o ensinamento vão ser rios de águas vivas. Mas ao mesmo tempo nós temos que conduzir o nosso corpo a ser templo do Espírito Santo, não pode ficar empacado. Não basta apenas estar na mente, tem que moldar todo o corpo, todas as ações, todas as nossas atitudes, senão nós estamos que nem uma Que nem uma mula. E tem gente, irmãos, que além de não ter freio na boca, ainda também está empacado. Uns, até tem a palavra aqui, mas está empacado. Outros não quer guardar aqui e continua empacado. E Deus fala, não sejas dessa maneira, não se comporte de tal forma. E por que, irmãos, quando Ele fala de cavalo, de mula, eu estou olhando para um esforço trator.
Quando ele fala de cavalo e mula, ele está querendo usar a minha vida e a sua. Ele está querendo tracionar um arado, irmãos. Porque ele sabe que uma fé sem obras também é uma fé o quê? Morta. E quando a gente age como um cavalo e como uma mula, a gente traciona o arado da maneira errada. Ou está empacado, não faço nada. Ou eu me envolvo e quando eu abro a minha boca, só Jesus o quê? Só Jesus na causa para converter aquela língua. E o que é terrível, irmãos, olha o que ele diz no Tiago capítulo 3. Ele diz, um pequeno membro gloria-se de grandes coisas. Vê quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Quando a gente olha para a palavra, eu vejo aqui árvores, eu vejo um bosque. Nós somos a rosa de Sarol. Muitos dizem que é Jesus, mas somos nós. Eu estou vendo um bosque, eu estou vendo o jardim de Deus. Se eu abrir a minha boca com esse fogo que incendeia, você sabe o que vai virar isso aqui? Tenta controlar o fogo dessas florestas que a gente vê por aí na televisão, a hora que vem um incêndio, irmãos. Quando a gente abre a boca para falar o que não deve, inflama aqui, que inflama, que inflama, que inflama, que inflama, inflama tudo e haja água. Aí Deus tem que ficar levantando os seus bombeiros, né? Para ir apagando. Cavalo abre a boca para falar o que não deve, o quê? Sem entendimento, sem conhecimento, sem palavras que edificam. Olha a segunda parte desse texto que ele diz, a parte do versículo de número 3 lá. Vede também as naus. O que são naus, irmãos? Que sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, naus nos direciona para embarcações que são conduzidas pelo vento. Aí ele diz, se viram com um pequeno leme. Presta atenção, se o teu líder te der uma direção errada, eu estou falando de uma embarcação, de uma arca aqui. O que sair da boca pode conduzir as pessoas para ficar à deriva em alto mar. E eu tenho certeza que ninguém quer ficar no meio do mar, porque no meio do mar tem tempestades, no meio do mar tem adversidades. A gente vai passar pelo mar, mas não ficar no meio é passar, é de uma margem para o quê? Para outra. E se quem estiver abrindo a boca e falar, está agindo que nem um cavalo como uma mula, escuta o que eu estou dizendo, vai ficar à deriva o quê? No meio do mar. E aí o que resta, pode se preparar. Como o nosso irmão leu, são as ondas da justiça de Deus que começa a açoitar. São as ondas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para não se deixar ser guiado por cavalo e por mula. Por isso que para a gente não deixar ser guiado é simples, é só não colocar no arado da nossa vida esse tipo do quê? De pessoas, só não se prender num jugo desigual com os infiéis. Deu para entender? Versículo 10 e 11. Aí ele vai dizer, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Irmãos, o salmista está falando com conhecimento de causa. Ele teve um momento na vida dele de impiedade, mas ele também teve um momento na vida dele que ele confessou, que ele confiou no Senhor, confessou e deixou e alcançou o quê? A misericórdia. Ele conhece os dois lados da moeda. E ele está dizendo, o ímpio tem muitas dores. E quando eu olho para isso, irmãos, não tem como eu não meditar em Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Pronto, o ímpio, irmãos, ele vai correr atrás de bênção. E quem que é bobo aqui? Você acha que o ímpio é bobo? Quem é que não quer ser abençoado? Quem é? Mas vai vir de Deus essas bênçãos? Vai catar com a própria mão, irmãos. E a hora que ele vê, ele encheu a tenda dele de dores, porque buscou pelos caminhos errados, buscou da maneira errada, sem confiar em quem? E para confiar em Deus é confiando na tua o quê? Apenas, está aqui escrito, vou lá, faço, pronto. Mas não chegou na minha tenda. Espera com paciência, espera. Logo o ímpio não está recebendo as bênçãos de quem? De Deus. Por isso que olha que está escrito em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2, diz assim, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor aqui hoje, ó de fé em fé, não que amanhã não, aprendi hoje, é o mandamento de hoje, aprendi amanhã, o amanhã se tornou hoje na minha vida. Como o nosso irmão ministrou, o que passou, hoje é hoje. O amanhã pertence a Deus. Aí ele diz, os mandamentos que hoje eu te ordeno, ele diz, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra.
e todas estas bênçãos virá sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Irmãos, como o nosso pastor já nos ensinou, tem igrejas por aí que falam, vem na tarde da bênção. Que tarde da bênção, irmãos? Quando você fala isso, o homem vem aqui correndo atrás do quê? Ao invés de vir aqui querendo ouvir a voz do Senhor, vim aqui correndo atrás de bênção. Isso não é amor, isso é interesse. Isso é buscar os seus próprios interesses. A gente tem que vir na casa de Deus querendo ouvir a voz do Senhor. E aí a gente tendo cuidado de praticar o que hoje Deus nos ensina, descansa, elas nos alcançarão. Irmãos, ela vem da onde a gente menos pensa. Agora tem gente correndo atrás da bênção do Senhor, é ímpio. Sabe quando acha? Porque não vai atrás do Senhor, vai atrás não vem aqui para ver o Filho e crer. Filho é o verbo, e crê no verbo. Quem confia, crê. Por isso que ele vai dizer em Deuteronômio capítulo 28, versículo 15: será porém que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, e o tempo todo o Senhor fica, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se eu não estou no engano, meu Espírito testifica com o Espírito. Será porém que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Irmãos, vem aqui, ouve e pratica. Deus levanta um irmãozinho aqui, usado pelo Espírito, não contende, não ouve, entendeu, começa a amar de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento. Aí a gente vai começar a ver o mover de Deus a nosso o quê? A nosso favor. As pessoas chegam na igreja atrás de tanta coisa. Eu vim buscar minha cura, propósito errado. Eu vim buscar uma porta de trabalho aberta, propósito errado. Não, eu tenho que vir aqui para ouvir o que o Espírito tem a dizer, o quê? Acabou. E praticar. Aí a cura é consequência, o resto se torna tudo o que? Não esquece de algo, o reino de Deus é ordem e decência. Quando o homem inverte a ordem, o reino não está com ele. Tem outro reino habitando dentro que não é o reino de Deus. Por isso Deus fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais lhes serão o quê? Mas ainda nesse versículo 10 aqui, irmãos, aqui meu coração saltou de alegria. Mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercar. Quando eu olho para isso daqui, guarda algo, são as misericórdias de Deus a razão de nós não sermos o quê? Consumidos, destruídos. E olha o que o diabo falou. Jó era homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava, ou seja, ele cumpria aquelas duas bem-aventuranças na vida dele. E olha o que está escrito em Jó capítulo 1, versículo 9 e 10. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercaste de sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e o seu gado se tem aumentado na terra. Irmãos, Deus cercou ele com sebe. Você sabe o que é sebe? Sebe é essas plantações que tem em torno das propriedades, mas é um entrelaçamento de ramos espinhosos. Você sabe o que o diabo estava dizendo? Toda vez que eu tento invadir ou tocar naquilo que é dele, quem sai ferido sou eu. Toda vez que o ladrão tenta entrar para matar, para roubar, para destruir, sudecaia, ridecou, manai, decantas, eu não posso, porque quem sai ferido, quem sai lesado sou eu. Isso é cercar da misericórdia de Deus, irmãos. A misericórdia de Deus guardava a casa de Jó, guardava a vida dele, guardava os filhos dele, guardava tudo que era dele. E o diabo não tinha brecha para tocar na vida dele. Mas se eu não confesso e deixo, eu confessei, mas não deixei, tem brecha. E é lá naquela brecha lá que ele entra para matar, roubar e o quê? Quando eu confesso e deixo, eu alcanço misericórdia. E se eu estou no tempo da ignorância, em algumas áreas que eu estou errando, e
Como é que eu vou me esforçar a amar de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força, de todo o meu entendimento, se eu ainda também não tenho o entendimento daquilo? Mas eu estou caminhando de fé em fé, um dia vai chegar. Deus olha e fala: como é que eu vou permitir destruir? Você não sabe discernir a mão direita da mão? Que foi o que ele fez com Nínive. Cercou de misericórdia. É isso que ele nos cerca. E a hora que a gente está cercado de misericórdia, irmãos, não nos resta não confessarmos de todo o coração o último versículo, onde diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos. Quem que são justos? São aqueles que foram justificados pelo sangue do nosso Senhor Jesus. São aqueles que o pecado está coberto. São aqueles que Deus não imputa maldade e que não há nele o quê? Engano. Esse diagnóstico não vem de pastor e nem de homem na terra, mas este diagnóstico só Deus pode fazer. Ele diz: e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Tem mau humor aqui, irmãos? Tem? Cara feia? Não, irmãos. O que tem aqui é muita alegria no Espírito, por causa da presença do reino de Deus.